Bom dia mais uma vez. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo 13. Então, Êxodo 13, hoje do 17 ao 22. A Bíblia nos diz: e aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo do deserto do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, farei subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Irmãos, tem alguém aqui para levar o microfone? Temos. Ah, está aqui o Vini. Vini, leva ali para o pastor Ricardo, por favor. Vamos orar. Obrigado, está aqui, ó. Deus Santo, Pai querido, nós louvamos a Ti por mais esse dia. Obrigado a Deus pelo prazer que nós temos de estarmos reunidos em Teu nome. Clamamos a Deus por este momento em que mais uma vez nós vamos ouvir a Tua voz, por meio da Tua palavra, ó Deus, lida e explicada. Clamamos que o Senhor possa abençoar o pastor Neil, ajude-o a lembrar de tudo aquilo que ele estudou, ó Deus, dê a ele as palavras, ó Deus, necessárias. Também clamamos que o Senhor possa tocar em nossos corações por meio do Teu Espírito, ó Pai, que ao compreendermos a Tua palavra nós possamos mudar de vida, ó Deus. Pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Aqui nós temos um texto de transição entre a saída do Egito e a passagem do Mar Vermelho. Esse texto ele é muito importante para essa introdução do povo pela caminhada no deserto. A caminhada no deserto ela é muito importante, porque foi lá que Deus cuidou do povo de uma forma especial, sempre o povo vivendo através de milagres. Uma das críticas que eu faço aos nossos irmãos que vivem buscando milagre, e eu vou chamá-los de irmãos, quero respeitá-los, e só quero dizer, aquele que vive de milagres ainda está no deserto. Então, por favor, nunca esqueça disso. Se a gente viver atrás dos milagres, é porque a gente está no deserto, e essa não é a vontade de Deus, que a gente viva no deserto. Mas durante a passagem pelo deserto, aí Deus vai agir de forma sobrenatural. E a gente espera que Deus faça isso, sim, não tem nenhum problema isso acontecer. Só que o objetivo do povo de Israel era chegar na terra de Canaã, e a partir do momento que eles chegam na terra de Canaã, o que acontece depois da primeira colheita? Quem lembra? A gente vai chegar lá, mas quem lembra? Teve a primeira colheita, o que aconteceu? O maná cessou, pronto. Está vendo? Tá? Então, verso 17 do capítulo 13, e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, e isso é importantíssimo. Por quê, irmãos? Porque a gente sabe que tudo está debaixo da soberania do Senhor, mas vê como Moisés escreve, que foi faraó que deixou o povo ir. Isso é bacana também. Porque a gente sabe que Deus, e a gente tem que crer nisso, que Deus age na nossa vida, e Ele age na nossa vida de forma que assim, Ele age soberanamente na nossa vida
E nós somos pessoas que tomam decisões individuais e singulares. Só que é desta forma que ele age na nossa vida. Então, imagina o seguinte: você tem um problema para resolver. Você percebe que esse problema não depende só de você? E você pode falar, isso só depende de Deus. Amém por isso. Só que você não pode esquecer que numa relação tem a outra pessoa que também é pecadora como você. Não pode esquecer disso. Você tem que lembrar que na relação existem doenças, falta de emprego, acidentes. São coisas do cotidiano. E a gente não pode simplesmente tirar do processo essas coisas. Não, não. A gente tem que lembrar que existem duas coisas aí para a gente sempre pensar. Ô, irmão, obrigado. Joia. Então lembre-se disso. Tem som aí ou não? Estão me ouvindo? Lembre-se disso. Deus age soberanamente e os seus propósitos, eles não deixarão de ser cumpridos. Porém, existe também a parte humana. E neste caso, você vê que Faraó deixou ir, claro, com a ação de Deus. Então, e aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, e veja, que estava mais perto. A gente não sabe se o objetivo de Moisés era esse. A gente não sabe, mas o texto está dizendo isso, e sabe, eu olhando o texto, parece que ele queria ir direto para lá, parece, sabe, quando eu olho para o texto, mas a Bíblia diz que Deus não os levou, pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Primeiro, tinha gente lá, o povo ia precisar passar, então olha, presta atenção nisso. Além disso, esse caminho, eu estava lendo, existiam fortificações egípcias nesse caminho. Então não seria uma passagem fácil, não seria. E aí assim, essa caminhada do povo, ela serviu para duas coisas, irmãos. Primeira delas, é que Deus estava com eles, cuidando deles. E a segunda coisa, que eles precisavam ser preparados. Então agora olha só, vamos lá. Indo pela terra dos filisteus, deixa eu já ler, porque o texto fala uma coisa importante aqui, peraí. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, lê para mim por favor, vendo a guerra e volte para o Egito. Então agora vamos lá. O que o povo era quando estava no Egito? O que eles eram? Escravos. Então eles não eram soldados. Eles eram escravos. Vamos lá. Que tipo de treinamento eles tinham? Não é nenhum para a guerra, mas o treinamento que eles tinham era na construção civil. Né? Esse era o treinamento deles. Não estavam preparados para a guerra. Então vamos lembrar, são duas coisas importantes, a caminhada no deserto. Vamos lá. Não pode esquecer disso, porque a gente vai ver isso durante até números. Vamos lá. Quais são as duas coisas importantes? Então eu vou falar de novo, não tem problema. A primeira delas, que Deus estava com o povo e cuidava do povo. Essa é a primeira coisa, né? E a segunda coisa é que o povo precisava ser preparado. Porque uma coisa, irmãos, é a mudança física. Então Deus tirou esse povo do Egito e libertou. Fisicamente, eles estão libertos. Mas e no interior? O interior, irmãos, infelizmente, é a cabeça de escravo ainda. Quer ver só uma coisa? Então, aqui, vamos lá, depois a gente vai voltar, tá? Vamos ver uma coisa? Números. Vai lá em Números. Números. A gente vai para o capítulo 14.
Olha só, Números 14, verso 1. Opa, ainda estou ouvindo algumas bíblias aí, só para você não perder isso aqui. Ó. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido, onde? Ô louco, peraí, vamos continuar. Ou quem dera tivéssemos morrido nesse deserto, porque o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Verso 4. E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao... Olha aí. Deus conhece o coração do povo. O povo precisava ser preparado. É a mesma coisa da gente, irmãos. Então é assim, ó. Você está passando por um processo. Eu estou passando por um processo. Cada um de nós está passando por um processo. A questão é se a gente está preparado. A gente está preparado? Ou Deus está nos preparando durante a caminhada para alguma coisa? Então, entenda isso. Você um dia deixou o mundo e foi separado para Deus. Então, esta mudança é visível. As pessoas veem que você mudou. Você está vindo à igreja. Você faz parte de uma igreja. Você tem um pedaço da sua vida dedicado à obra de Deus. Mas no interior, só quem sabe quem nós somos nós mesmos. No interior, como é que a gente está no dia de hoje? Então Deus, Ele está nos preparando também. Esse povo, ele tinha a cabeça de escravo. E sabe aquele negócio de eu sou assim mesmo? Isso tem que mudar. A gente tem que esperar o dia em que uma pessoa olhe para nós, que nos conheceu antes, e fale: como você mudou? A gente tem que esperar o dia em que alguém diga para a gente: realmente, esta é uma mulher de Deus, este é um homem de Deus. Nós precisamos esperar por esse dia. E quando esse dia chegar, a gente tem que continuar testemunhando. Deus está preparando o seu povo. Então, veja, agora olhe para cá de novo. O povo veria a guerra, e ele poderia mudar de ideia. Agora, olhe para mim. Todas as pessoas voltariam? A gente sabe que não, irmão. Sempre tem fiéis. Mas sabe o que Deus está fazendo? Cuidando de cada uma daquelas pessoas. Dando a oportunidade a cada uma daquelas pessoas de não voltarem. E não tenham dúvida do seguinte, que alguns ficaram, não tenha dúvida disso, não tenha dúvida que alguns realmente voltaram e morreram pelo caminho. A gente não sabe de toda a história. A Bíblia, ela não conta todas as coisas, ela conta o que é importante para nós. Ela não é exaustiva em todos os assuntos que ela trata da Bíblia, dela mesma, da história, perdão. Então, a gente tem que olhar para cá, o povo queria voltar. E do mesmo jeito que teve egípcio que foi com o povo, Deus age de todas as formas, só que todo mundo precisava ser preparado. Então, Vila São José, as nossas famílias, eu e você, nós precisamos continuar. Nós precisamos caminhar. A gente tem dito, não vamos deixar ninguém para trás, isso mesmo, vamos lá. E se a gente não pode fazer, que a gente clame a Deus por alguém para fazer. A nossa coisa é a gente continuar firme e fiel. E aí, é claro que tem gente passando por problemas diferentes. A gente vê Isabel passando pelo problema de saúde, irmão Otalíbio quebrou o fêmur. Aí o Roberto falece. Só que, irmãos, o que a gente vai fazer por essas pessoas? Como membros de Vila São José, nossos em Cristo. E nós que porventura estivermos bem, aquele que está em pé, olha que não caia, a gente tem que pensar nisso, é o testemunho diário, é um estilo de vida.
Só que Deus, Ele está nos preparando, porque a nossa vida não acabou, e não importa quantos anos a gente tenha, nem a nossa condição. Vamos viver para a glória de Deus, irmãos. É isso que a gente tem que fazer. O caminho mais curto nem sempre é o melhor, ou é? Então vamos pegar exemplos da Bíblia, sei lá, vamos lá. Vamos pegar, quer pegar exemplos da Bíblia? Vamos lá, vamos, fala um aí. Eu vou falar um então. Abraão, vamos lá. Quem me ajuda? Deus prometeu um filho. E aí? O filho nasceu no outro ano? Ah, não nasceu, né? Não nasceu. Nasceu depois de 25 anos. Davi. Vamos lá. Já que vocês não falam, eu vou falar. Que não vou pedir para o pastor Viana. Já que vocês não falam, eu vou falar. E Davi? Foi ungido? Quando? Fala assim. Hã? Jovenzinho? Isso, jovem. Foi jovem? Lógico que foi. Por que não? Foi jovenzinho, sim. Ele foi ungido jovem, porque Samuel chegou na casa dele e o pai dele nem lembrava que ele existia. Lembra disso? Ué, não tem mais nenhum filho? Ah, tem um lá. Ótimo. Estava preparado para ser rei? Ah, não estava, né? Demorou. Depois de muito tempo que chegou lá para ser rei. Aí, joia. Tem mais exemplo? José. Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo daí já é mais a parte histórica, daí a gente não consegue medir, mas você está certa. O apóstolo Paulo demorou também. A gente faz inferências, né? Queria pegar... que Deus mostra mesmo que demorou assim na Bíblia. José, por exemplo. José nem viu. Nem viu. Então, o caminho... É claro que irmão, você acha que eu não quero essa igreja cheia? Você acha que eu não quero meus filhos, irmãos, sendo bênção na vida da nação e do mundo? Você acha que eu não quero isso aí? Você acha que eu não quero que a gente tivesse o quarteirão, que essa igreja estivesse aberta o dia inteiro? Eu não quero isso. O dia inteiro essa igreja aberta, o dia inteiro. Que as pessoas pudessem vir aqui orar, tendo um missionário aqui, ou eu, ou o pastor Viana, pastor Ricardo, a gente aqui, um missionário cuidando de esporte aqui, para as crianças poderem jogar, uma escola. Você acha que eu não quero? Estou plantando semente. O caminho mais curto nem sempre é o melhor. É o melhor. A gente quer ser pagado hoje. A gente quer que a nossa vida seja paga hoje. A gente quer que o nosso casamento melhore hoje, que a gente seja mais santo hoje. É um processo, irmãos. Todo mundo que quer resultado imediato se frustra. Tocar um instrumento demora. Sabia? Ah, comecei hoje, semana que vem vou tocar. Esqueça, vai embora, você não serve. Você não serve. Só isso. Fui chamado para o ministério, a igreja não me reconhece. Pois é, que bom, hein? Já pensou se te reconhecesse? Você não está preparado. É assim, Deus, Ele está cuidando de todas as coisas. Mas aí o verso 18 vem e diz: mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. E aí que um negócio que para mim, olha, e também lendo, eu achei demais. E armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Alguém traz uma outra expressão aí para essa palavra armados? Como um exército, né? Alguém traz diferente? Em ordem, alguma coisa assim, não? Mas aí, a gente não sabe também, porque a gente... Desculpa. Nós não somos os primeiros leitores, ou a gente não conheceu Moisés, né? Se aqui ele está fazendo uma ironia, ou se simplesmente Deus quer mostrar realmente que mesmo esse povo saindo com suas armas, eles não tinham condições, ou iriam perder as guerras, né? A gente sabe que é Deus, irmãos, sempre lembrando, Deus Ele é soberano, Ele é poderoso, a gente sabe de todas as coisas, mas Deus, lembre-se, está preparando o povo em todos os aspectos. Então, a Bíblia diz que eles subiram da terra do Egito. Muito bem, subiram armados. Verso 19, ele liga Êxodo, Gênesis e Juízes.
Josué. E Moisés levou consigo os ossos de José. Opa! Porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Farei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Puxa vida. Vamos lá. Isso aqui, uma vez, pastor Viana, o senhor pregou. O senhor ainda guarda mensagens? Essa era uma que o senhor tinha que revisitar. Essa mensagem que o senhor tem sobre esta história aqui. De qualquer forma, vou lembrar um pouco do que o pastor Viana falou, né? Que esse povo, não só esse povo, mas José, a ideia era da fé naquele dia, naquela noite, né? Esse povo cheio de fé, irmãos, cheio de fé. José, cheio de fé, faz com que tudo se cumpra na vida e na morte de José de uma forma muito especial. Gênesis capítulo 50. E eu gosto disso. Eu gosto de ver histórias como esta. Eu quero ter uma história como esta, uma história de fé. Eu quero ter uma história de pessoas plantando sementes em Vila São José, irmãos. E de repente Deus vai deixar a gente ver os frutos, como Deus está deixando a gente ver os frutos aqui. A nossa licença de funcionamento tá para sair, né? A gente consegue comprar um terreno ao lado da igreja. Então, Deus está deixando a gente ver algumas coisas que nós plantamos. Mas, irmãos, a gente só não pode deixar de plantar. A gente tem que continuar. Então, que os nossos filhos falem de nós, não para nossa glória, lembra? Não para nossa glória, pegando o exemplo só de José. Os nossos filhos falem para os nossos netos, de nós, que, tal coisa começou em tal época. Sabe? E os nossos netos falem para os bisnetos: olha, esses homens foram fiéis, vamos continuar fiéis. Porque é assim, verso 22 do capítulo 50 de Gênesis: José, pois, habitou no Egito, ele e a casa do seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José, irmãos, os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Marqui, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Então, irmãos, esse homem está vendo gerações e gerações nascendo. Mas esse homem sabe que vai morrer aqui. E aqui não é o lugar dele. Esse não é o meu lugar. E eu quero pedir a você, tenha um lugar onde que Deus ame que você esteja. Ame sua igreja, ame o seu lar. Esteja em sua casa, cuidando de sua família, de sua mulher, de seu esposo, seus filhos. Esteja na sua igreja, caminhe com o seu pastor. Eu não estou falando de mim. Eu vou um dia embora. Caminhe com o seu pastor. Cuide dele. E vocês cuidam de mim, tá? Não estou chorando. Ninguém cuida de mim. Não. Sou muito bem cuidado aqui. Tá bom? Eu não posso reclamar de vocês. Vocês cumprem hebreu na minha vida. Cuide dos doentes. Chorem com os que choram. Vamos estar num lugar que Deus ame que a gente esteja. Verso 24. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. 430 anos se passaram, 400 anos, depende aí, irmãos, é aquele negócio que a gente vai falar 400 anos na terra do Egito. E a gente vai falar também que esse povo, muito obrigado, bem-aventurado aqueles que trazem lenço para o pastor. Josué, capítulo 24.
E aí fico a pensar nesse dia. No dia que os descendentes de José pegaram os ossos pela última vez. Irmãos, esses ossos caminharam 40 anos. Esses ossos não são citados depois de Êxodo. Mas eles estavam no poder desse povo. Agora imaginem, porque você viu que foi transportado. E agora, a Bíblia diz assim no verso 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Isso aqui é lindo, irmãos. Que essas pessoas que começaram Vila São José, né, que agora a gente só tem uma pessoa, que é a irmã Maria Eutelvina, que estava lá no começo mesmo, só temos ela. Mas que elas saibam que a gente continua. E aqui, o texto é duro, esse texto aqui, não vou falar dele agora, porque um dia a gente vai chegar nele. Mas é assim, você está vendo a Bíblia falar para você, que teve gente que se desviou depois. Então vamos lá, irmãos. Eu não sei quanto tempo Vila São José vai continuar, e eu vou dizer aos irmãos mais uma vez, não existem igrejas eternas, é verdade. Mas se Vila São José um dia tem que deixar de existir, que não seja na nossa geração. Que a gente seja chamado de Josué, ou de todos os anciãos que ainda viveram muito tempo depois dele. Tá? Sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, 40 anos andando, irmãos, né? Foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara herança dos filhos de... Quem enterrou? Os filhos dele. Não, aquela, você está entendendo, né? 400 anos passados, não é Manassés nem Efraim. Estão entendendo? Aquele povo. Ó, lembra do filho de Jacó? Está aqui os ossos dele. É o nosso pai. E aí, enterram. Isso é importante. Vamos voltar lá para Êxodo. Êxodo. E Moisés, verso 19, levou consigo os ossos de José, porquanto havia solenemente juramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Irmãos, que Deus nos faça poderosos, para que a gente enxergue realmente a vontade dEle para a nossa vida. Que a gente exercite a fé e a esperança todos os dias, irmãos. Todos os dias. Que a gente exercite a fé. Os pastores dessa igreja façam isso, os diáconos, os líderes dessa igreja, os professores, pais, mães, que a gente exercite, os filhos que já cuidam de seus pais, que a gente exercite isso. Esse tipo de fé, que a gente saiba o que Deus fará. Esse homem sabia que o lugar deles não era no Egito. Esse homem aqui, José, ele sabia que Deus o levou para lá. José é outro exemplo mesmo, né? Nem pensei, eu acho que quando vocês falaram José, vocês não falaram dos ossos, né? Quem falou José na hora que eu falei? Você não falou dos ossos, né? Está vendo? Não entendi, você é um monstro. Parabéns, parabéns. Você falou de José quando ele foi vendido pelos irmãos, não foi isso que você falou? Nos sonhos de José, que daí ele era um jovenzinho,
só que ele se tornou o segundo faraó, segundo? Lá no Egito, depois de homem mesmo. Então, ele sabia que o Egito era apenas um lugar de refúgio, para o povo não morrer. Aí agora que o povo cresceu, o povo iria. Ele sabia dessas coisas. Por quê? Porque Deus tinha prometido isso a Abraão, a Isaac e a Jacó, seu pai. Irmãos, que a gente leia as Escrituras. Que ao ler as Escrituras, eu e você, a gente saiba o que está acontecendo nesse mundo, irmãos. A gente consiga interpretar o que está acontecendo na nossa igreja. Que a gente saiba interpretar o que está acontecendo na nossa família e a gente possa ser como esse homem. Certamente. Porque aquele negócio, irmãos, se esses homens, né, e eles eram homens iguais a gente, eles tinham determinadas certezas, a nossa pergunta precisa ser: por que eu não tenho? Por que eu não tenho? E eu não estou falando de certeza sobre a minha vida, não, irmãos, aí não, isso aí, por favor. Estou falando sobre certezas do povo de Deus, aquilo que interfere o povo de Deus. Não é sobre o Neil, não é sobre o Ednei, é sobre o povo de Deus. Então, aqui está esse homem dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E agora, irmãos, olhe só. Então, o primeiro ensinamento: Deus está nos preparando. Ele cuida de todas as coisas, e uma das coisas que Ele está cuidando é que Ele está nos preparando. E assim, vamos lá, imagina, sabe você, convicto do que você veio fazer nessa terra, porque Deus já falou para você qual é o seu chamado, sabe disso? Vou te perguntar, amanhã você pode ser melhor? O que você acha? Ou está tudo bom já? Não, amanhã a gente pode ser melhor, né? Que nem eu estou no final da minha carreira como professor, estou no final, em alguns anos já passei da metade, já faz tempo, né, da minha profissão. Só que eu percebo que agora que eu estou ficando bom no negócio. Acredita nisso? Agora que eu estou conseguindo alcançar mais gente, está na hora de eu parar. Sei lá, que pena, né? A gente devia. Como é o nome daquele filme? Não que vai ficando bebê. Como é que é o nome? Aquele filme que o moço vai ficando bebê. É o quê? Benjamin Blanc. A gente devia ser isso só assim, a gente ficasse adulto, aí a gente ficaria mais forte. Né? É claro, eu estou fazendo uma brincadeira. Agora que o negócio está ficando bom, está na hora de eu parar. Está na hora de eu me reinventar. Então, agora, olha só. Esse negócio de ser crente, não, a gente não para. Negócio de ser pai, a gente não para. Negócio de ser mãe, hein? Tem filho adulto? Tem ou não? Eles são seu bebezinho ou não são? Hein? Tá vendo? Você é minha bebezinha. Não é? Quem tem filho adulto? Então, esse negócio de ser pai, mãe... pastor Viana, esse negócio de ser pastor, não tem negócio de parar. Porque é o seguinte, se algum dia o senhor falar assim para nós, eu vou ter que parar tal coisa, mas o irmão vai ser meu pastor. Porque quando eu precisei, era o irmão que estava comigo, como pastor. Então, não tem isso aí. Então, a gente como crente, a gente não para. A gente continua. Porque aquele que começou a boa obra, vai aperfeiçoá-la. Até quando? Eita! Que isso, gente? Que mensagem mais chata é essa? Hein? Até que dia, Maria Isabel? Isso, por quê? Porque aquele povo pensava que havia a volta de Cristo. Do mesmo jeito que você pensa. Ou não? Faz favor, hein? Crente, vivo, não pensa que vai morrer não, tá? Ele pensa que vai ver Cristo voltar. E até quando o Senhor Deus vai nos aperfeiçoar? Até a volta de Cristo. Então, o primeiro ensinamento é que o Senhor Deus,
está aperfeiçoando o povo. E o segundo? Na verdade, o primeiro, né? Eu comecei pelo segundo. Já esqueceram de novo, não tem problema. Hã? Muito bem. Deus, Ele está cuidando de nós. E aqui está o símbolo da caminhada pelo deserto. É isso daqui, irmãos. Aqui começa um negócio extraordinário. E o Senhor ia adiante deles. Só que você não pode esquecer que eles estão no deserto. Você que é leitor da Bíblia, você conhece a história. E isso aqui é demais. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Então não tem moleza, não é que eles caminharam 40 anos, os irmãos vão eu já vou lá explicar para os irmãos, calma aí que eu já vou chegar lá. Não é que eles caminhavam de dia e de noite, não é que eles caminhavam sem parar. É que é assim, irmãos, se Deus manda caminhar de dia, o que o povo faz? Caminha de dia. Mas se Deus caminhar de noite, mandar caminhar de noite, caminha de noite. Então vamos lá? Não importa o que Deus mandar para nós. Não importa a nossa condição. Você, eu, nós estamos dispostos a obedecer? Ele dará as condições. Ele vai dar as condições. Nós estamos dispostos a obedecer? Ele dará as condições. Então, vamos lá. A gente quer ganhar alma para Cristo, não quer? Quer ou não quer? Quer. Só que, muitas vezes, eu acho que a gente tem uma vontade apenas. Mas a gente não está caminhando do jeito que Deus manda a gente caminhar. A gente tem a vontade, a gente ora, mas a gente não caminha. Só vou perguntar uma coisa para você. Qual foi a última vez que você trouxe um visitante não crente para a Vila São José? Tá bom? Olhe ao seu redor. Quantos anos você tem? Quantas pessoas estão aqui porque você trouxe? Você pregou o evangelho para ela. Você testemunhou de Cristo. Vamos lá. A gente quer que a nossa igreja seja generosa, não quer? E a nossa igreja, ela é generosa. Tá? A gente ajuda, graças a Deus, irmãos, dentro das nossas condições, a gente ajuda. Pastor Viana, o senhor lembra, Mauro, Tiago, vocês lembram a última vez que por acaso a gente discutiu algo para ajudar alguém que a gente falou, não temos dinheiro? A igreja aqui lembra de alguma vez que a gente falou, vamos orar porque tal pessoa, né, ou tal igreja está precisando de algo e a gente não tem dinheiro, mesmo sendo pouco. Eita, meu Pai eterno, nas nossas, faz figurinha. Não, eu quero ver, faça uma figurinha, os dois aí, os dois engraçadinhos. Eu esbarrei aqui, perdão, é porque coloca um lugar no meu caminho, irmãos. A gente lembra que a gente não teve dinheiro. A gente pode ter pouco, não é? Ótimo. Agora vamos lá. Todos nós fazemos parte disso para que essa igreja possa ser generosa? Ou se todo mundo, todos os membros fizesse a sua parte, a gente teria muito mais para ajudar muito mais. Então é o seguinte, a gente precisa obedecer. E aí a gente vai caminhar. Porque as condições Deus dará. Então o povo sabia por onde deveria caminhar? O que vocês acham? Sabia ou não? Não, é só olhar.
Ó, Deus não os levou por tal caminho. Deus não levou eles por tal caminho. Então eles precisavam ser guiados. Então o Senhor Deus colocou uma nuvem. E a nuvem ia guiando. Aí, quando precisava caminhar à noite, Deus tinha que dar condição, não é? Então, Deus iluminava o caminho. Não é? Ia guiando o povo. Qual era o trabalho do povo? Obedecer. E a gente não pode esquecer de uma coisa. Estamos no deserto. Todos nós. De dia. Como é que está o clima? Quente. Será que essa nuvem também não fazia uma sombrinha para que o caminho fosse mais tranquilo de caminhar debaixo? Não paro. Faltam 5 ou acabou a aula já? Acabou a mensagem. Falta 5, pronto. Em 5 minutos eu vou terminar então. Você acha que fazia uma sombrinha gostosa? Hein? Olha aí que gostoso. E à noite? Estamos no deserto. Frio. Vamos morrer de frio? Não, é claro. Eu sei que existem pessoas que vivem no deserto. Então eles não morrem de frio. Mas é frio. Será que essa coluna de fogo ajudava também nisso? A aquecer um pouquinho? Ter um outro clima? Só debaixo do povo de Israel. Os outros estavam caminhando também. Não tinham coluna de nuvem. Não tinham. Então, Ixi, bati aqui, irmãos. Irmãos, arruma isso aqui. Pronto. Então, o povo estava caminhando, não tinha coluna de fogo. Mas o povo precisava obedecer. Não é? Então, vamos lá. Vamos para Números. Números 9. Vamos lá? Números capítulo 9, verso 15. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo, até amanhã. Então ia trocando, está vendo? Amanhecia, coluna de nuvem. Entardecia, coluna de fogo. Assim era de contínuo. A nuvem cobria, o cobria. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Isso. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. Sabe, isso aqui deve ser igual a nossa viagem missionária. Estou brincando, tá? Tudo organizado. Sabe? A nuvem começou. Lá vem aqueles que tinham que desmontar as coisas. Lá vinham aqueles que tinham que carregar as coisas. A nuvem subiu. Não bata esse sinal. A nuvem subiu. Hein? Está entendendo? As mães preparando as crianças. Os homens organizando os animais. E tinha um jeito de caminhar, né? Forma de cruz. Vamos estudar isso aí, hein? Não é de qualquer forma. Saía tal tribo primeiro. Aí tal, e a outra. E eles caminhando. E não importa o horário. Já pensou você dormindo? E o aviso vem, toca uma trombeta. E aí alguém ouve, ei, o Senhor mandou a gente andar. Isso fazia parte da vida deles. E assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor se acampavam.
todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Pronto, vou ter que parar. Eu queria falar mais coisas, mas não posso. Vamos bater o sinal. Pode bater. Pode bater. Enquanto eles não batem, vocês perceberam isso daqui? O sucesso deles? Eles estavam obedecendo. Agora, você viu o texto. Não dá para a gente voltar lá, que já deu horário. Você viu o texto. Se ficavam muitos dias, o que eles faziam? Ficavam parados. Mas só que o texto também diz, e se ficava um pouco? Aí eu te pergunto, acampou, tudo pronto. Daqui a 2, 3 dias, Deus fala, vamos andar. Você acha que o povo ficava bravo ou não? Vou deixar com vocês, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos pelo teu povo reunido, Senhor Deus, te agradecemos pelas pessoas que estão nos visitando, e te agradecemos por aqueles que acompanham pela internet. Que o Senhor abençoe cada um de acordo com a necessidade e a tua vontade, ó Pai. E eu peço que o Senhor abençoe o culto das nossas crianças e as nossas aulas agora. Pai, nos use para a tua glória, nos faça poderosos em ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, boa aula e um abraço aos irmãos de casa.